Uma das coisas que eu sempre falo é, qualquer ação, qualquer movimento que for feito no palco, ele tem que ter um propósito, ele tem que ter uma intenção. Então, assim, eu tenho que caminhar? Tenho, não posso ficar parado. Mas também não é caminhar aleatoriamente, de um lado pro outro. Você vai pra um quadrante, foca em um quadrante, depois vai pra outro. É legal descer do palco, porque isso mexe com a energia do público também, você cria uma aproximação. Então, todos esses detalhes são importantes. Como é que você orienta hoje seus alunos nessa parte da linguagem corporal? Porque ela, é que nem você trouxe também, a pessoa pode dominar a técnica, mas na hora de passar e a forma intencional de se movimentar, não sabe fazer e aí precisa aprender algumas coisas para poder garantir a confiança e a autenticidade no palco. Então, como é que você orienta essa parte da linguagem corporal para que essa pessoa consiga passar a mensagem de uma forma envolvente para o público ali e aproveitar o espaço do palco? Porque eu acho que isso também é uma dificuldade das pessoas, né? Tem pessoas que ficam travadas num ponto só do palco, tem pessoas que andam em zigue-zague, vai, vem, e é sem propósito. Então, uma das coisas que eu sempre falo é, qualquer ação, qualquer movimento que for feito no palco, ele tem que ter um propósito. Ele tem que ter uma intenção. Então, assim, eu tenho que caminhar? Tenho, não posso ficar parada. Mas também não é caminhar aleatoriamente, de um lado pro outro. Você vai pra um quadrante, foca em um quadrante, depois vai pra outro. É legal descer do palco, porque isso mexe com a energia do público também. Você cria uma aproximação. Então, todos esses detalhes são importantes. Mas, assim, tem algumas técnicas que eu posso até passar aqui, de gestos. Só que uma coisa que eu sempre faço é, todo aluno nosso de oratória, eu sempre dou uma olhada, um diagnóstico. Por quê? Tem gente que erra em umas coisas e acerta em outras, né? Então, tem gente que tem uma postura muito arrogante. Em contrapartida, tem gente que já tem uma postura muito cabisbaixa. Então, a gente vai trabalhando essa postura. Tem gente que dança muito no palco. E, às vezes, a pessoa não se percebe. Por isso que eu falo que, assim, um dos maiores problemas não é aquilo que você sabe que não sabe. O maior problema é quando você não sabe que você não sabe. Entendeu? Tem um exercício mesmo que eu faço nos nossos treinamentos, que eu falo assim, eu coloco uma frase lá e falo, lê essa frase e escolha que trecho que você quer dar ênfase da frase. Aí, eu ainda não expliquei a técnica de como dar ênfase, só deixo a pessoa falar, né? E a pessoa fala, às vezes ela dá ênfase em tudo ou não dá ênfase em nada, e ela não se percebe. E aí o grupo não consegue identificar, cara, não sei onde você deu a ênfase, você deu a ênfase em tudo. A pessoa, você tá doida? Não, eu dei a ênfase naquele trecho ali. E a pessoa fala, meu Deus do céu, eu pensava que eu falava, né, de uma forma com mais entonação, mas não fala assim. Então tem muitas coisas que a gente não sabe que faz. Por exemplo, tem gestos obscenos que as pessoas fazem sem perceber. E aí na filmagem a gente tem um treinamento que a gente filma tudo e a gente mostra o antes e depois em 3 dias, né? E aí, na hora que a gente filma no início, a pessoa fala, não faço gesto obsceno, não. E depois, quando ela se assiste, ela, não acredito que eu faço gesto obsceno. Tem aluno nosso que fala assim, não, eu não gesticulo muito, não. Quando vê, tá um negócio sem propósito, porque os gestos é pra ser a moldura daquilo que você está passando. Então, você tem que enfatizar, né? E também você não precisa falar assim, ontem, hoje, depois, não precisa gesticular tudo. Uma coisa ou outra que você quer dar ênfase, você vai gesticular. E aí tem um gesto que eu sempre ensino, que é o gesto que passa mais confiança, mais credibilidade. Qual gesto é esse? É o de Barack Obama. Barack Obama, ele usa muito, você vai ver assim os discursos dele na internet, toda a campanha eleitoral que ele fez, ele usa o gesto de cima para baixo. Porque o gesto de cima para baixo passa muito mais confiança, muito mais convicção. É como se fosse um martelo, assim, de um juiz, sabe? Quando vai dar a sentença. Essa é a ideia. E quando eu fui vendo algumas questões até da neurociência voltada à comunicação, eu falei, cara, eu só fazia gestos de baixo pra cima. E agora, de forma muito intencional, consciente, eu comecei a experimentar alguns gestos de cima pra baixo. É óbvio que você não vai ficar o seu discurso inteiro fazendo gestos de cima pra baixo o tempo todo. Mas pensar qual frase, qual momento eu quero trazer mais esse ponto enfático, sabe? E aí, por exemplo, da comunicação, tem muito a voz de peito, que passa mais credibilidade. E é muito natural, quando as pessoas estão muito ansiosas, elas usarem a voz de cabeça. Como que é a voz de cabeça? É uma voz mais aguda, é uma voz mais infantilizada, que é assim, oi gente, eu quero falar com vocês sobre um negócio, a voz tá mais aqui, parece que a voz tá fora do controle. E geralmente, quando a pessoa tá com essa voz fora de controle, ela também costuma estar na pontinha do pé. E quando ela está na pontinha do pé, assim, no palco, que parece que ela vai flutuar, passa total insegurança e ela fica extremamente vulnerável naquele ambiente. E as pessoas às vezes não conseguem identificar o que é, mas fala, cara, tem alguma coisa ali que não tá me cheirando bem, tem alguma coisa ali que não tá passando confiança. E aí o que ela tem que fazer? A gente tem que colocar realmente o pé como uma planta, pisando ali totalmente no solo, nada de ficar na ponta do pé. Tudo isso de forma consciente, intencional. E a voz, ela tem que vir pra uma voz de peito, que é uma voz mais grave, é uma voz que você sente vibrando
essa região, é uma voz que você sente que tá no controle, e vocês percebem que em vez dessa voz, que é mais uma voz de cabeça, uma voz mais infantilizada, até mais aguda, uma voz que passa insegurança, essa voz de peito é uma voz que eu tô no comando, eu tô na segurança, eu sei o que eu estou fazendo. E é muito inconsciente tudo isso. Engraçado que eu tenho essa voz, eu tinha uma voz infantilizada, né? Claro que com treino e tal, eu trouxe pra uma voz mais grave. Mas hoje eu consigo fazer essa voz grave, só que se eu não me percebo, se eu não olho pra mim, quando eu tô nervosa, eu tendo a fazer uma voz, às vezes até uma voz robótica, uma voz de apresentadora. Eu percebo isso quando eu vou gravar vídeo, sabe? Coloco o vídeo lá e falo, olá, tudo bem? Eu falei, por que eu tô falando assim? Peraí, vamos ver se... Olá, tudo bom? Tá. Aí eu mesmo vou me policiando, sabe? Tem vídeo, principalmente no início. É a mesma coisa na palestra. Os primeiros minutos, os primeiros segundos da palestra são muito mais desafiadores do que depois. Porque depois você vai ganhando confiança e tal. Mas no início é crítico. Um podcast também, os primeiros minutos é o desafio. Não quero nem lembrar dos primeiros episódios. Mas é como você disse, né? É o processo. Exatamente. Vai melhorando. Sim. E tem que ter vergonha do primeiro, porque isso mostra que a gente tá evoluindo. Sim, né? Com certeza. Tati, falando sobre o palestrante memorável, o que é que um palestrante generalista faz que um palestrante com autoridade jamais faria? Eu elenco vários erros dos palestrantes, né? O generalista, primeira questão, criar uma nova palestra para cada evento. É muito comum hoje. Ah, você quer que eu fale sobre o quê? Eu crio. Teve uma vez que, isso foi até um aluno meu que me falou, não assisti. Ele falou assim, que foi assistir uma palestra, a palestra tava horrível. Ele falou, Tati, a pior palestra que eu já vi na minha vida. Aí, no final da palestra, o palestrante falou assim, gente, sabem quanto tempo que eu fiz essa palestra? Aí todo mundo ficou, em quanto? Ele falou, 7 minutos. Aí todo mundo falou, entendi, né? Por que a palestra tá horrível? 7 minutos, deve ter feito vindo pra cá, preparando, ou seja, com improviso total, né? Então, criar uma nova palestra pra cada evento, por mais que você se prepare com antecedência, por mais que gaste tempo, você às vezes não teve ainda toda aquela musculatura de treinar a mesma palestra. Cada vez que eu faço a mesma palestra, eu descubro pontos pra eu melhorar, pontos pra eu, sabe, ajustar, ir lapidando mesmo. Eu falo que é refinar a palestra. Por isso que os palestrantes profissionais, eles sempre repetem a mesma palestra. E é comum nas empresas. Por exemplo, fiz uma palestra no Banco do Brasil, eles gostaram tanto que eles falaram, quero contratar mais 7 desta mesma palestra, a mesma, eles não pediram uma diferente. E contrataram 7 vezes. Fui no Sebrae, fiz uma palestra, eles falaram, quero fazer uma turnê com essa palestra. Por quê? Porque você compôs uma música. Quando você assiste um cantor de uma música que você gosta muito, você não quer ouvir repetidas vezes a mesma música? Não é diferente com a palestra, sabe? Isso quebrou minha cabeça agora, hein? Sim, isso faz todo sentido, porque tem a ideia da repetição e através da repetição você vai ficando melhor. A otimização, que você vai se vendo, vai ouvindo, percebendo coisas que na primeira você achou que tava maravilhoso. Você lembra quando a gente fazia criativo? Que a gente tava gravando os criativos do Giveify? Tinha um script, sempre teve um script, um roteiro. Na hora de gravar, e eu não tava muito presente pra isso, também não tinha esse nível de consciência, mas na hora de gravar, mesmo com o roteiro, a minha mente tendia a ir pra um lugar que não estava no roteiro. E eu queria ficar mudando o roteiro toda hora, mas era uma coisa muito automática, assim, sabe? Porque se eu soubesse disso, tivesse clareza pra esse conhecimento, eu falava, não, tem que seguir o roteiro, porque se eu não ficar repetindo o roteiro, eu não vou ficar boa, o criativo não vai sair legal. Não adianta eu querer mudar o que tá escrito aqui e achar que isso vai ficar perfeito, porque vai ser improviso. E o improviso não é profissional. Exatamente isso. Por exemplo, a palestra, tem palestrantes, por isso que eu falo que é um produto milionário. Porque você fala, mas eu vendo por 15 mil reais, que seja a minha palestra, ou por 50 mil. Só que você vai fazer ela 500 vezes, multiplica isso. É um produto milionário. Você pega um produto, vai lapidar ele, masterizar num nível. E aí você vai... E detalhe, você ganha muito mais confiança. Eu chego pra palestrar num evento... Cara, eu vou no nível de confiança, de segurança. Por mais que dá um friozinho na barriga antes de entrar, que é normal, eu nem quero perder esse friozinho na barriga, né? Porque ele mostra que a gente se importa com a galera que tá ali ouvindo e tal. Mas assim, eu vou num nível de confiança muito maior, tipo... E geralmente evento é igual Lady Murphy, né? Que puder dar errado, costuma dar errado. É igual a Lady Murphy fala que se um pão com manteiga cair no chão, ele vai cair com a manteiga virada pra baixo, né? Pra lambuzar tudo mesmo. Então é tipo isso. E aí o que acontece? Se
Já aconteceu muitas coisas nos meus eventos de, nossa, acabou a energia, acabou, não nos meus eventos, nos eventos que eu palestro, né? Mas assim, o som falhou, ou agora a gente vai ter que fazer sem apresentação, porque uma apresentação deixou de funcionar. Eu consigo ir do início ao fim, porque eu tenho o roteiro todo na minha mente, eu sei de cada história que eu conto, eu sei de cada analogia, cada metáfora, e o ato de eu ter contado várias vezes me permite interpretar. Eu entro nos personagens. A minha história com o meu primo Murilo, eu brinco, eu falo como ele falou, sabe? Eu faço... E aí você entra e as pessoas ficam vidradas ali, prestando atenção. Mas por quê? É um ambiente seguro já pra mim, pela repetição. A repetição leva à excelência, sabe? Tem uma frase, agora eu esqueci o nome acho que é do Bruce Lee. Bruce Lee, ele falou assim, eu não tenho medo de uma pessoa que sabe fazer 1000 golpes diferentes. Mas eu tenho medo de uma pessoa que repete 1000 vezes o mesmo golpe. Então é exatamente isso. A gente não tem medo de uma pessoa que tem 10.000 palestras. Eu tenho medo de uma pessoa que tem a mesma palestra repetida 10.000 vezes. Aí essa pessoa, ela é imbatível, sabe? Aí ela arrebenta. Então, e um outro erro, até atrelado a isso, é das pessoas terem vários temas também. Por quê? Porque ela atira pra todo lado. E quem é bom em tudo não é bom em nada. É igual o que eles falam do pato, né? O pato anda, corre, nada, mas não faz nenhum bem feito. É a mesma coisa. Então, você palestra sobre o quê? Sobre o que você quiser. Eu palestro sobre liderança, sobre venda, sobre negociação, sobre atendimento ao público, sobre finanças, sobre... Cara, por mais que os itens estejam meio que correlacionados, mas você vai saber de forma vaga sobre cada um. Não vai ser com uma profundidade máxima, né? Porque para ser com profundidade máxima, você tem que ser especialista. E aí você não pode saber de tudo com excelência total. Então, isso foi um erro que eu cometi, inclusive, no início da minha carreira de palestrante. Eu lembro que eu ia vender nas empresas a minha palestra e eles falavam assim, Tati, sobre o que você fala? Aí eu tinha um folder com 7 áreas, 7 temas diferentes que eu poderia abordar. Aí eu recebi esse feedback de um RH e nunca mais eu quis divulgar para todos os lados. Ele falou assim, Tati, olha, quero te contratar, você parece uma boa palestrante e tal, mas é porque eu realmente quero contratar um especialista. Eu quero contratar a maior referência em liderança. Eu falei, mas eu falo sobre liderança também, mas você não é a maior referência em liderança. Uma pessoa que fala sobre liderança, sobre venda, sobre negociação, ela não vai ser a maior referência. Se você for olhar os grandes players do mercado, eles são focados, eles são especialistas. Tem algum ingrediente que se torna o diferencial competitivo deles. Porque se eles atirassem para todo lado, eles seriam generalistas em todos esses aspectos, né? Então você tem um tema que fala assim, olha, todo mundo que ouvir palestrante memorável vai lembrar imediatamente da Tati. Na época da produtividade, eu fiquei 10 anos falando só sobre produtividade. O pessoal já me chamava a rainha da produtividade. Em termos de mulher, não tinha nenhuma mulher referência em produtividade como eu naquela época, entendeu? Então foi muito mais fácil de eu vender palestras e eu poderia cobrar muito mais caro do que outras pessoas também, porque eu era especialista naquela área, referência. Então, ter um tema só e ter uma palestra só, que você vai repetir milhares de vezes essa mesma palestra. Esse é um dos grandes segredos.